Nós queremos iniciar este momento com a súplica de um ancião, Salmo 71. Se você não tem, vai me acompanhando. Súplica é prece. Salmo 71. Na Ave Maria, 70. 71 fora do parênteses, 70 dentro do parênteses. O salmista reza assim: Yahvé, eu me abrigo em ti, que nunca fique envergonhado. Salva-me por tua justiça, liberta-me. Inclina depressa teu ouvido para mim. Sê para mim uma rocha hospitaleira, sempre acessível. Tu decidiste salvar-me, pois meu rochedo e muralha és tu. Deus meu, liberta-me da mão do ímpio, do punho do criminoso e do violento. Pois minha esperança és tu, Senhor, e a fé é minha confiança desde a juventude. Desde o seio, tu és o meu apoio, tu és minha parte, desde as entranhas maternas. Em ti está continuamente o meu louvor. Para muitos eu me tornava prodígio, tu, porém, és meu abrigo seguro. Minha boca está cheia do teu louvor, do teu esplendor todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me abandones quando o meu vigor se extingue, pois meus inimigos falam de mim, juntos planejam os que espreitam minha vida. Deus o abandonou, perseguiu, agarrai-o, pois não há quem o salve. Ó Deus, não fiques longe de mim. Deus meu, vem socorrer-me depressa. Fiquem envergonhados e arruinados os que perseguem minha vida. Fiquem cobertos de ultraje e humilhação os que buscam o mal contra mim. Quanto a mim, espero sem cessar, continuando o teu louvor. Minha boca narrará a tua justiça, todo dia a tua salvação. Eu virei com o poder de Yahvé para recordar a tua única justiça. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha juventude até aqui, eu anuncio tuas maravilhas. E agora, velho e encarnecido, não me abandones, ó Deus, até que eu anuncie teu braço às gerações futuras, teu poder e tua justiça, ó Deus, até as nuvens. Tu realizaste coisas grandiosas. Ó Deus, quem é como tu? Fizeste-me ver tanta angústia e males. Tu voltarás para dar-me a vida, voltarás para tirar-me dos abismos da terra, aumentarás minha grandeza e me consolarás de novo. Quanto a mim, eu te celebrarei com a cítara, por tua vontade, por tua verdade, meu Deus. Tocarei harpa em
e também minha vida, porque a resgataste. Também minha língua todo dia medita a tua justiça, pois foram envergonhados e confundidos os que buscam o mal contra mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor, por este dia. Nos bendizemos pelas maravilhas que nos concedestes até aqui. Clamamos, Senhor, não nos abandone. Volte o vosso olhar sobre cada um de nós. Vede a nossa história, carregada de conquistas e paradas, alegrias e tristezas. Estamos aqui, Senhor. Queremos nos louvar a nosso modo, conforme os nossos braços, a nossa voz, a nossa mente e as nossas pernas permitem. Mas o meu coração, Senhor, é todo voltado para vós. Vinde falar-me neste dia, vinde acalmar o meu coração. Eu vos rendo graças por todos os séculos dos séculos. Amém. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Quando pediram que pudesse conduzir esse momento, foi indicado a meditação que o Santo Padre fará neste ano para celebrar o Dia do Idoso. Mas ele só fez a chamada e ainda não lançou oficialmente o texto. Então eu recorri aos textos do próprio Papa Francisco, e ele desenvolveu uma série de catequeses sobre a velhice. E lá nessa série de catequeses, de número 12, sobre a velhice, é que ele vai desenvolver o tema deste ano sobre o Dia de Deus. Mas nós vamos fazer então uma pequena retrospectiva sobre algumas dessas catequeses. E vamos ver o que há no coração do Santo Padre para nós hoje. Ele vai recordar que nós estamos saindo de um tempo de pandemia. E ele, quando cita esse momento pós-pandemia, que não é apenas 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, é toda uma etapa que o ser humano precisa aprender pós-pandemia. Ele vai lembrar, e aí vamos recordar que na Europa, também aqui no Brasil, mas muito mais na Europa, quando muitos idosos independentes, quase que cidades inteiras de idosos, tiveram que recorrer a voluntários até para retirar os corpos das casas. Foi uma verdadeira tragédia. E quando ele recorda isso, ele recorda, por outro lado, que somos uma multidão nos dias de hoje. A pirâmide demográfica, ela inverteu. Se antes, aí na década de 70, 80, a base da pirâmide era de muitos, pegando aqui o Brasil, país em franco desenvolvimento, a base da pirâmide era muito grande de nascimentos, de crianças e de jovens. Mas hoje se inverteu. Essa base fica mais estreita
E a geração dos idosos, que está ali do meio para cima, ela está muito grande. Porque, de alguma forma, cresceu a expectativa de vida. Significa que, de alguma forma, estamos tendo aquilo que necessitamos para viver mais. Mas a pergunta dele é: será que estamos vivendo melhor? Vivemos mais é uma coisa, vivemos melhor. E aí ele começa a olhar para algumas. E aí também eu fui diretor um tempo de uma faculdade que trabalhava com turismo. E naquele tempo, talvez já tenha partilhado aqui, eu questionava a cidade em questão, cuja nossa faculdade estava presente, que era forte no turismo, se nós exploramos o turista ou o turismo. Essa era a primeira pergunta. A segunda, olhando esse nicho, desculpa a expressão, de mercado, que são os idosos, eu perguntava se a cidade estava preparada para receber essa multidão de idosos. Significa que teríamos que ter ônibus adequado para que o idoso que usa bengala, usa andador, pudesse subir ao ônibus. Isso já vai quase 20 anos que eu fui diretor. Eu me pergunto, o que mudou de lá para cá? Então o Papa Francisco, ele olhando nessa perspectiva, primeiro essa perspectiva real, social, em que nós somos, eu estou falando nós, né? Talvez eu não tenha aí os 60, 65, mas nós que estamos aí tomando um grande volume, um grande corpo, né? Somos uma grande massa, ele que se questiona: estamos vivendo em quantidade ou em qualidade? Durante um período pós essa experiência, fui enviado para uma outra cidade, e lá como pároco, toda semana eu tirava uma tarde para visitar os doentes e idosos. E encontrava com alguns idosos, bonitinho, banho tomado, casa bonitinha, sozinhos, largados, porque a família tinha que trabalhar. E às vezes eu me perguntava se aquela pessoa queria de fato ouvir uma palavra do Evangelho, queria a Eucaristia, queria uma bênção, ou queria apenas conversar. E aí muitos queriam apenas essa presença para a conversa, ter alguém com quem partilhar. E às vezes tinha que vir alguém de fora, porque os de casa não tinham tempo. Quando o Papa Francisco escreve um livro para os jovens, ele faz questão de colocar os jovens e os adultos no centro da história, do mundo, e isso é maravilhoso. Mas ele diz que temos que lembrar das duas pontas dessa corrente da história: aquela com a qual tudo se inicia, que são as crianças, que são os adolescentes, e também lembrar da outra ponta, que são os idosos. Então, a nossa meditação, de alguma forma, ele quer trazer essa preocupação também espiritual, dizer o quanto somos importantes, o quanto a nossa história é significativa para o mundo, o quanto você é importante. Então vamos lá. Já algumas
da vida, a velhice, diz respeito a um grande contingente de pessoas. Ele diz um verdadeiro novo povo, um povo novo, um povo que tem uma cultura, que tem uma língua, que tem uma realidade, que tem um poder econômico. E por sermos tão numerosos, corre-se o risco, já que somos massa, de sermos descartados. Nunca fomos tão numerosos como agora. Vocês veem que ele sempre se coloca dentro, e ele é idoso. Vocês sabem que o Papa Francisco, ele só tem um pedacinho de um pulmão. Não é que ele tem um pulmão e um pedacinho, ele já não tem um, e o que tem é só um pedacinho que funciona. Os idosos, e aí nós vamos olhando para a nossa realidade, a nossa cidade, a nossa casa, o nosso dia a dia. Os idosos são frequentemente vistos como um peso. E aí ele fala da pandemia, quando nem sequer esses idosos podiam ser visitados. Muitos não foram acompanhados no seu momento final. Estamos ainda devendo para muitos idosos que morreram durante a pandemia momentos de agradecimento. Velório. Talvez os nossos que morreram na pandemia, não só idosos, precisamos fazer o velório, trazer a foto, acender a vela e rezar a missa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de falecimento, fazer memória, contar a sua história, rir das anedotas que eles viveram e contaram. Precisamos recuperar esse tempo que não está perdido, só que nós não queremos olhar para ele, como se tudo tivesse passado, como se não tivesse existido este momento. Não tem como negar, não tem como. Alguém aqui perdeu algum familiar, algum amigo durante a pandemia? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37. Nós não vivemos o luto. Nós não vivemos essa história. Quem sabe nós aqui da Sagrada Família, que entendemos um pouquinho mais dos idosos, possamos fazer alguma coisa sobre isso. Quem sabe podemos instituir aí no mês de novembro, nas nossas celebrações, fazer um painel de fotos, você que perdeu alguém, trazer as fotos dos que faleceram, criar aquele suporte, uma exposição. Nós devemos esse tributo. Devemos. Nós vamos voltar a isso. Entre tantos problemas que necessitam de urgente tomada de decisão, a velhice é uma das questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar. Afinal, quem somos nós? O que somos nós hoje? Muitas e muitos de vocês são o banco central para os netos, filhos, genros, sobrinhos. Entenderam o que eu quis dizer banco central? Entenderam, né? É a Caixa Econômica.
e a caixa econômica. Só lembro do vovô e da vovó quando estão precisando de alguma coisa. E nós estamos falando dos de casa. Se com os de casa acontece isso, imagine com os de fora. Criaram para nós a fila preferencial. Quem gosta de fila preferencial, levanta a mão. Às vezes a gente gasta mais tempo na fila preferencial do que na fila comum. Não é não? É. Só porque você ainda não tem o cabelo preto, alguém que você já tem lá não sei quantos anos, ou pintou, você está fora da fila preferencial. E às vezes você tem, vamos pegar o Padre Aldir mais novo que eu, 47, sei lá, 50, nem isso, cabeça branquinha, aí chega alguém e fala, moço, vai na fila preferencial. Precisamos, a sociedade precisa tomar uma decisão sobre saúde, segurança, transporte, remédio à saúde, né? Remédio, precisa tomar. Não se trata apenas então de uma mudança quantitativa do aumento dos números de idosos. Isso já seria um fato para comemorarmos. Somos uma multidão. Mas significa que precisamos estar atentos à mudança de vida. Mas me diga uma coisa, qualidade de vida. Aqui eu não nem deveria estar dizendo isso, porque todos vocês estão preocupados com a qualidade de vida. Por isso estão aqui toda semana, fazendo exercícios, fazendo terapias, fazendo técnicas laborais, ocupando a cabeça. Isso é qualidade de vida. Mas quando eu venho descendo para cá, às terças, ou quando tem celebração e aqui tem uma movimentação, já aqui perto, não é lá do outro lado da Júlia, quantos idosos parados na frente de casa, enquanto poderiam estar aqui, ocupando a cabeça, para não criar bicho, para não brigar tanto com a nora, com o genro, com os netos. Porque quando a gente ocupa a cabeça, faz um exercício, e olha, eu vou brincar, na nossa idade, qualquer levantamento de braço já dá uma fadiga, a gente já chega em casa cansado, nem vai dar tempo de brigar com ninguém. Mãe, como que foi lá hoje? Meu Deus, eu cansei. A Madeleine falou, levanta o braço, vem espíritos, levantou só assim o braço, ai, Madeleine está cansada, fica arfando. Mas é isso mesmo. Aí a gente chega em casa e tem outro lado. Então não é só louvar pela mudança quantitativa, mas se preocupar com a mudança qualitativa. E não é querer que o outro faça, mas que eu faça. Tem crescido o número de instituições que se preocupam. E aí nós vemos diversas políticas públicas preocupadas com o idoso. Aqui volta e meia, através dos consagrados, nós temos recebido diversos projetos. Às vezes, isso demanda da parte dos consagrados dessa casa a capacidade de ficar atento aos projetos que são possíveis para serem trazidos para cá. E aí, a pergunta vai ser aproveitado? Porque todos os projetos demandam número. E se aquele projeto não alcança um número, ele não pode ser levado para frente. Porque o governo
de alguma forma, ele não vai jogar dinheiro assim, de qualquer forma. Mas, de novo, eu estou preocupado com isso. Mas aquilo que eu vou relembrar o Padre João Ortiz, ele diz assim, que toda vez que eu pego o texto de alguém, eu escrevo 3 textos, né? Então eu peguei as catequeses do Papa Francisco, fiz a leitura e vou colocando a minha reflexão. E aqui eu coloquei assim: como nós idosos somos bobinhos. Como nós somos bobinhos. Nos deixamos enganar facilmente. Aparece aquela propaganda de remédio na televisão. Eu não vou fazer propaganda, falar nome, mas eu vou inventar aqui: a semente de abóbora que tira a dor do dedão. Ai, meu dedão está doendo. E aí você pode pagar em 18 vezes. Os primeiros 50 que ligarem vão ganhar 50% de desconto. Faz um ano que está lá dizendo que os 50 primeiros que ligarem vão ganhar 50% de desconto. E eu sou trouxa. E eu ligo. E eu compro a semente de abóbora. E começo a tomar. Está correndo o tempo. E aí tem aquelas casas de empréstimo. Você idoso, nós temos um plano especial para você. E tem idoso, coitado, que está com a aposentadoria toda comprometida. Estou mentindo? Eu não sei se está esperando morrer logo, porque se eu morrer logo, então eu tenho que pagar. Mas Deus é tão bom que está fazendo você viver o dobro daquilo que você esperava. E aquela instituição está tirando todo mês do seu salário que você pegou. Você sabia que tinha que pagar. Então nós somos bobinhos. Achamos que somos espertos. Achamos. E isso é um problema. Quando os nossos filhos, nem estou falando netos, arrancam o nosso cartão de aposentadoria. Tira de nós o nosso cartão de aposentadoria para gastar com eles mesmos. E nós não temos força de retomar o cartão, porque temos medo, porque somos agredidos. Eu estou trazendo essa realidade para a gente poder perceber aonde nós estamos pisando. Talvez muitos de vocês não vivam essa realidade. Graças a Deus. A valorização da vida não tem idade. Ela começa desde a concepção. Desde que aquele homem, aquela mulher se uniram no ato sexual e dali começou uma vida. Essa vida, esse embrião é o ser humano, e a valorização dessa vida tem que ser desde a sua concepção até a sua morte natural. Você tem que ser valorizado em todos os momentos da sua vida. Perguntemos: existe amizade, aliança entre as diversas gerações da sua família? Como era gostoso, isso eu já falei diversas vezes. Como era gostoso ir na casa de vovó, mãe de mamãe. E a velha era brava. Ela me fazia comer repolho, charuto de repolho, quiabo, giló, maxixe. E quando eu não queria, a espada de São
Você é aquela vovó que todos os netos têm saudade, querem estar juntos? Ou você é aquela avó que a mãe fala, vamos lá visitar a avó? Ah, mãe, eu tenho prova amanhã. E inventa uma desculpa porque não suporta te ver. Porque nós estamos falando aqui que temos cuidado do idoso, não sei o quê. Mas tem idoso chato, rabugento, cri-cri, mal-humorado. Depois fica reclamando. Diz o ditado: quem semeia vento, colhe tempestade. Como é gostoso ver em algumas casas e a gente enxerga. Às vezes as pessoas vêm na direção espiritual e confissão e elas abrem o coração e dizem: Padre, como eu sou amado pelos meus netos. Aí você acha que é netinho de 3, 4 anos. Não, é marmanjão de 30 anos. Estou exagerando, 30 anos. 30 anos. Que faz da casa dos avós mais que a casa dos próprios pais. Todos vivemos num mundo em que coexistem crianças, jovens, adultos e idosos. Se antes o mundo era visto a partir dos mais jovens, pois era a maioria, hoje a situação é muito diferente. Hoje se usa um termo chamado vivemos um tempo do inverno demográfico. A virada, onde se nasce menos crianças, onde os idosos tomaram conta do mundo. Um desequilíbrio que tem suas consequências. Somos a maioria, mas a mídia, a sociedade, ela não está voltada para nós. Está voltada para os mais jovens. A moda está voltada para os mais jovens. Agora criaram um telefone que o idoso consegue mexer. Não sei se funciona, é só propaganda. Porque aqueles telefones que eu não sei o quê. Então a gente vê a televisão e fala lá, ó, eu não posso falar marca, né? Esse telefone aqui é para idoso. Não sei se é enganação. Não pode, minha mãe tem. Hã? Minha mãe tem. E funciona bem? Tem um botão que ela vai na frente e dá uma segunda. Liga, se era cidade de Minas, Isso. botão, já cai no celular. Parece que é algo extraordinário, enquanto devia ser ordinário, não querer. Tem uma cultura que tem como único modelo o jovem adulto, isto é, um indivíduo que se faz por si mesmo, que dá conta de tudo, que faz tudo e que acha que permanecerá sempre jovem. E aí a gente vai atrás. Mas será verdade que a juventude contém o sentido pleno da vida, enquanto a velhice representa o seu esvaziamento, a velhice representa a perda? Será verdade que existe a juventude eterna? Tem gente procurando ainda a fonte de água da juventude eterna. As clínicas, os cremes, as cirurgias plásticas. É bom se cuidar. Mas será que isso não apaga um pouquinho a nossa história? A exaltação da juventude como única idade digna de alcançar o ideal humano, unida ao desprezo pela velhice, é vista como fragilidade.
alguns amigos, isso já tem mais de quase 20 anos. Nossa, eu era jovem na época. Eu já fiz isso para vocês aqui. A chave caiu. A chave no chão. Algum tempo atrás você chegava e abaixava e pegava essa chave com rapidez. Hoje você olha para ela, você pensa duas vezes, procura um lugar para escorar, porque pode dar tontura, não é só coluna não, porque se abaixou pode empacotar. Aí você vai, dá aquele gemidinho, ai, porque se não der um gemidinho não tem graça. Às vezes nem dói, mas tem que ter um gemidinho. Dá aquele gemidinho, ai, levanta, pega a chave. Não é assim não? E o jovem acha que você está com mania. Você está com mania. O prolongamento da idade incide de maneira estrutural sobre a história dos indivíduos, das famílias e da sociedade. Mas, e agora a gente faz uma mudança. Mas, será que existe, nós nos perguntamos, será que existe um avançar da idade, uma qualidade de vida espiritual? Ou nós envelhecemos também na vida espiritual? Vamos endurecer. Eu já rezei tanto. Tem algumas pessoas, alguns jovens, né, que nos acompanham. E aí, vamos imaginar que a palavra que a gente faz uma vez por ano, 24 horas de adoração em cada uma das comunidades, uma seguida da outra. Então são 24 horas, você pega aí 10 comunidades, daria 240 horas, né? E aí você imagina, aí alguns jovens acompanham aqueles 10 dias, aquelas 240 horas. Aí ele falava no final, olha, eu já fui na missa para a vida inteira, posso passar agora 10 anos sem ir. Pô, 10 anos sem ir à missa. Será que tem idoso pensando assim? Já rezei tanto terço, para que continuar rezando? Mas se eu não aprendi lá atrás, é possível aprender hoje? Sim. E esta casa tem apostado nisso. Esta casa, esse retiro, as atividades, é sempre uma proposta diferenciada para você. Talvez os idosos devam pedir desculpas. Será que nós devemos pedir desculpas porque estamos vivendo mais? Será que somos aí um atraso para a sociedade? Então eu preciso ter autoconhecimento sobre mim mesmo, sobre os meus dons, a minha qualidade, as minhas possibilidades. Se eu não me valorizo, se eu não sei quem eu sou, vamos brincar aqui? Como eu não conheço assim a vida particular, quem terminou aqui o ensino médio, vamos começar assim por baixo. Quem não terminou o ensino médio, levanta a mão. Não terminou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 não terminaram. Quem terminou o ensino médio, levanta a mão. Vamos ver, os que terminaram. Ótimo. Quem fez faculdade, levanta a mão. Olha só. Quem foi sempre independente financeiramente?
financeiramente, levanta a mão. Olha que bonito. Quem se dedicou à vida do lar para que o companheiro, a companheira, os filhos pudessem crescer, levanta a mão. Olha. Não esquece de abaixar, senão endurece o braço. O padre vai achar que quer fazer pergunta. Quer fazer pergunta, filha? Não, padre, é que eu não consigo abaixar. Aí tem que chamar a fisioterapeuta, fazer massagem. Gente que cuidou da família e ainda tinha que trabalhar fora. Levanta a mão. É isso. Você tem vergonha disso? Havia tudo de novo. Mas quantas vezes te deixaram pensar, hoje te fazem pensar que não valeu nada? E você acaba abaixando a cabeça. Por que você abaixa a cabeça? Porque você não conhece a sua história, não valoriza a sua história, as suas conquistas. Você não valoriza, porque o seu modelo de vida é uma eterna juventude. É aquele que pega o carro, é aquele que faz da vida o que quer, quando quer. E aqui eu tenho uma outra passagem aqui que eu gostaria de partilhar com vocês. Eu gostei, eu pensei nela agora, depois do café da manhã, eu estava sentadinho ali, e o Espírito Santo falou assim: lê para eles. Eu vou ler o versículo. É João 21. Eu acho que é João 21. João 21, 18. Obrigado. João 21, 18. É lindo. Eu não sei se vocês estão longe disso não. João capítulo 21, versículo 18. A partir do 18. A passagem que precede é aquela de Jesus e Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí ele procede. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Isso. Vocês já estão vivendo essa realidade? Em verdade eu te digo, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Agora você já está idoso. Alguém vai te pegar pela mão e vai amarrar uma coisa na sua cintura e vai te levar para onde você não quer. Alguém está vivendo isso hoje? Levanta a mão. Não tem vergonha não, ele pode levantar. É isso mesmo. Tem dia que você não quer sair de casa. Tem dia que você quer ficar no seu canto. Aí aquela filha querida que cuida de você fala assim: ah, mas já, o que foi? Está doente? Está empurrado? Não. E aí você tem que ir. E você vai por quê? Porque você ama, porque faz bem, porque você não pode ficar parado. Água parada cria bicho. É custoso, é custoso, dói às vezes entrar no carro. O carro é baixo demais, ou o carro é alto demais, e você tem que ir. Faz bem. Claro que o contexto que Jesus está contando aqui para Pedro é um outro, mas nós podemos usar para nós. Isso não é ruim, depende se você conhece a sua história.
Se você reconhece, você conhece o seu valor. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre esta aliança que Deus fez com a humanidade, onde Ele nos coloca como obras especiais dele. Se nós falamos que deve haver um diálogo, uma aliança entre as gerações, entre as crianças, os jovens, adultos, idosos, porque essa aliança nasce do coração de Deus. O profeta Joel, no capítulo 3, versículo 1, disse: os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Profeta Joel. É importante sonhar. E a visão, ela nasce através dos sonhos daqueles que já viveram. Agora, se os idosos deixaram de sonhar, como que os nossos mais jovens poderão ter a visão de um mundo melhor? Eles precisam se inspirar em nós. Uma vez eu vi, quando era jovenzinho, lá em Araçatuba, pelos idos de 84 a 86, quando estavam lá no seminário, havia uma frase pichada no muro perto de casa, no colégio, que dizia assim: a geração que nos critica é a geração que nos criou. Isso lá na década de 80. Aquela frase estava retratando. Nós chegamos aonde nós chegamos. Nós chegamos nos jovens, aonde nós chegamos. Você não deu o gritinho, tá? Você acha que vai doer essa mulherada? A geração que nos critica é aquela que nos criou. Às vezes reclamamos, de como somos tratados hoje. Mas o que nós fizemos para não sermos tratados da forma como estamos sendo tratados? Tem gente que é todo delicadeza com seus idosos, porque com certeza ou não se deixou levar pelo mau humor daquele idoso, quando era mais jovem, né? Não se deixou, essa pessoa plasmou, formou o próprio coração, ou de fato ela bebeu tanto da bondade que hoje ela está retribuindo. Se nós olharmos, exemplo, eu sempre digo assim: você está dando o melhor testemunho. Eu tenho que cuidar da minha sogra. Gente, a minha sogra é exigente, é cri-cri, é chata. É verdade. Sempre sobra para a sogra, né? Ainda bem que o padre não tem sogra, né? Senão, hoje ia apanhar. Aí eu digo assim: mas trata ela com carinho, porque você está dando uma aula para os seus filhos. É a maior lição que você pode dar para os seus filhos: tratar aquela pessoa com carinho e com respeito, porque os seus filhos, seus netos vão aprender de você mais uma lição. Gente, como minha avó trata mal meu pai e minha mãe, mas meu pai e minha mãe tratam ela com tanto carinho. Alguma coisa tem de especial no meu pai e na minha mãe. Olha que lição que a gente pode dar. Por isso o profeta Joel: os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens visões. Pode ser interpretado da seguinte forma: quando os idosos resistem ao Espírito,
encerrando seus sonhos no passado, os jovens já não conseguem ver as coisas como ver e fazer as coisas como devem ser vistas e feitas para abrir o futuro. Eles não tiveram exemplo. Agora, pelo contrário, os idosos comunicam os seus sonhos aos mais jovens, veem claramente o que estes veem claramente como deve ser feito. Eu posso até não fazer, mas eu sei o que eu tinha que fazer e como fazer. Eu recebi a lição. Está gravada aqui dentro. Amanhã, quando o mundo me apertar, quando a situação for exigente, eu sei o que fazer, porque eu recebi a lição. De fato, na representação do sentido da vida, e precisamente nas chamadas culturas desenvolvidas, a velhice tem tido pouca incidência. Por quê? Porque é considerada uma idade que não tem qualquer conteúdo específico para oferecer, nem significado próprio para viver. Porque trabalhei tanto, desenvolvi tanto, que agora chega um momento da minha vida que eu não quero mais nada. Então, qual é a minha contribuição? O bolo de chuva que vovó fazia, ninguém fazia igual. Quando a vovó entrava na cozinha, reunia a família no final do ano, aquelas 50, 60, 70 pessoas, ela fazia pratos que todo mundo achava que dizia: ela fez por minha causa, fez por causa da minha, por mim. Olha que bonito. Aqui nós já meditamos um tempo atrás sobre o nosso amigo Frei Inácio de Laranhaga, Forças em Decadência. É aprender a arte de envelhecer. O que eu posso falar hoje, fazer hoje, para contribuir? Para contribuir. Os jovens que já não se questionam sobre os sonhos dos idosos, focalizando de cabeça baixa as suas visões, que não vão além dos seus narizes, ou seja, andando de cabeça baixa, terão dificuldades em carregar o mundo presente e muito menos suportar o futuro. Por quê? Nós chegamos aqui nesse estágio de vida porque nós carregamos uma bagagem cultural e histórica. Nós já aprendemos muito e sabemos o que, diante dos desafios, nós podemos resolver no dia de amanhã. Agora, quando aquele indivíduo que já não viveu, mas não ouviu, ele não vai saber como lidar com aquela dificuldade quando ela vier. Porque o mundo, e aí nós que estudamos um pouquinho, não viveu, até retiro, nós que já vivemos um pouquinho, sabemos que o mundo ele é cíclico. Ou então você pode falar pendular. A gente está batendo de um lado ao outro. Ora, a moda é desse jeito. Aí ela chega num estágio que fica insuportável. Aí o pêndulo tende a voltar para o outro lado. Isso é a nossa vida. Agora o indivíduo está vivendo só essa realidade. Ele enxerga que o mundo é só isso aqui. Mas nós que já pendulamos diversas vezes, a gente sabe que aquilo ali não é essencial. Aquilo é passageiro. Afinal, o que é que vai ficar? Se os avós voltarem a cair nas suas melancolias, os jovens fechar-se-ão ainda mais nos seus smartphones. E olha que tem velhinho usando o telefone o dia inteiro.
O WhatsApp, não sai do WhatsApp, do Facebook, curte tudo que aparece, até as mentiras, e espalha as mentiras, as fofocas, faz com que a gente perca essa possibilidade do diálogo, da festa, do estar juntos. Gente, é muito bom o telefone. Nós precisamos dele, mas precisamos usá-lo bem. A sabedoria do longo caminho que acompanha a velhice até a sua despedida deve ser vivida como uma oferta de sentido para a vida, não consumida numa inércia, como se eu estivesse aqui apenas sobrevivendo. Você está aqui, não aqui na casa, mas você está vivo hoje, vivendo ou sobrevivendo? Você é feliz? Você consegue olhar para a sua história e dizer se você é feliz ou não? Ah, eu já apanhei tanto. Então, ótimo, a pergunta não foi essa, se você já apanhou. A pergunta é: você é feliz? Se a velhice não for restituída à dignidade de uma vida humanamente digna, essa velhice está destinada a fechar-se num desânimo que rouba de todos os que estão à sua volta o amor. Eu impeço os meus de aprenderem a amar. Quando eu me fecho em mim mesmo, nas minhas dores, nas minhas lamúrias, nas minhas lamentações, eu estou voltando à idade da criança. A criança, ela é egoísta por excelência. Ela só pensa nela mesma. E eu sei que muitos de vocês passam por situações em que o pai, a mãe já são mais velhos que vocês, são verdadeiras egoístas. Eu sei. E agora? Você vai refletir o jeito dela? O que vai sobrar para os seus filhos e seus netos? Vamos pegar aqui Mateus 1,16. Tenho 5 minutos até o intervalo. É isso, Adri? Cadê a Adriana? Está vindo aí? 5, né? Bom, mas acho que dá para ler aqui Mateus 1, capítulo 1. Olha, eu gosto dessa passagem. Você vai falar: eu não entendo porque você gosta. Vocês vão rir. E eu vou ter a paciência de ler. A ascendência de Jesus. Livro das origens de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha onde Mateus coloca Jesus. Ele vai lá atrás. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Sara de Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz de Raabe, Boz gerou Jobed de Ruth, Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás,
Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliú, Eliú gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O que o Padre quer com essa leitura? Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Minha avó, que eu falo aqui, morreu em 79. Mas ela está viva aqui dentro. Isso ninguém vai poder. Mamãe morreu esse ano, em novembro, vão completar 2 anos. Ela está viva aqui dentro. Quando nós falamos das gerações, nos colocamos na linha dos nossos antepassados, eles não morreram, eles estão vivos, porque estão aqui dentro. Nada e ninguém pode tirar. Mas para isso eu preciso estar de bem comigo mesmo, com a minha história. Se eu não estou bem comigo mesmo, com a minha história, eu já nem lembro mais dessas pessoas. Como era gostoso ouvir mamãe falar do pai dela, do meu avô, esposo dessa avó que eu não conhecia, esse avô, que morreu antes. Como era gostoso ouvir falar das histórias dele. Um homem difícil. Não podemos apagar a nossa história. Quando isso não é partilhado com os nossos jovens, eles se tornam filhos de chocadeira, desculpa a expressão. Sem pai, sem mãe, sem passado, sem história. Não são ninguém. Eles estão começando hoje. E aí eu perco o referencial da minha estrada. Da onde que eu vim? Para onde estou indo? Para onde estou indo? Estou tentando descobrir, mas da onde que eu vim? Por que eu sou desse jeito? Não é à toa que você é assim. E se você reclama do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe que são chatos, quem vai ser o próximo chato nessa história? Quem? Quem? Isso, tem que falar eu, não é você não. Quem? Eu serei o próximo chato. A gente quer falar, você, vocês estão apontando para o padre, né? Você que vai ser padre. Não, eu. Porque quando eu olho para a minha história, olho para a história dos meus pais, olho para a história dos meus avós, eu posso dizer a mim mesmo, eu quando vou assistir ao matrimônio, estou fazendo uma entrevista, eu pergunto para o noivo, você conhece o pai e a mãe dela? Você sabe que casamento é casar com a família. Pode ser que ela seja diferente, mas a grande probabilidade é ela ficar igual ao pai e a mãe. Aí eu fico olhando para a cara dele para ver a reação. Se a sogra é boa, ele vai dizer, glória. Mas se é ruim, ele já vira um olho assim, Jesus amado, onde que eu ia amarrar o Evangelho? Dá tempo ainda de mudar? Para quem vai casar, dá. Eu, com os meus 80 anos, dá tempo de mudar? Dá tempo de mudar. Eu termino esse primeiro momento com uma frase que é chavão? É ditado popular? A última impressão é que fica. A última impressão é que fica. Fiz tudo errado. Bati cabeça, me desviei, pecador. Isso é a misericórdia de Deus. Mas estou aqui agora.
conhecendo a minha história, eu sei que eu tenho que mudar. Intervalo. Voltamos com animação. Tá bom? Quantos minutinhos? 15 minutinhos para tomar, ir ao banheiro, tomar água e esticar os braços.